Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, esse é o canal de astrologia. E eu vou falar um pouco sobre Mercúrio, porque Mercúrio vai ficar retrógrado em abril, no signo de Áries. E é um aspecto muito mal falado, porque a astrologia tradicional, ela considera que você vai julgar um aspecto positivo ou negativo de acordo com as afinidades que aquele planeta, o que esse planeta representa, tem com o signo aonde ele aparece. Eu diria que Mercúrio poderia se dar bem com todos os signos, porque a gente pode pensar que Mercúrio, como uma energia que se adapta, que dá as mãos, que liga, né? Mercúrio liga, Mercúrio faz a ligação entre ideias e pessoas, pessoas e produtos, pessoas e pessoas, ele é a ponte. Então, em teoria, Mercúrio poderia se dar muito bem em qualquer signo, porque ele vai ter a disposição positiva de estar experimentando esse signo. Só que, de modo geral, o que você pensa de Mercúrio é que ele está sempre se colocando para trazer a concórdia, para trazer o entendimento. Na mitologia grega, não era bem assim, porque Mercúrio aprontava muito. Mercúrio causava bastante confusão, sobretudo enquanto era bebê, enquanto era criança. E mesmo depois continua se divertindo, mesmo quando se tornou adulto, entre aspas. Áries é um signo regido por Marte. E, aliás, dia 27 de janeiro, agora, a gente tem Marte em Capricórnio, que é considerado um posicionamento forte e positivo, é considerado um dos melhores posicionamentos para Marte, Marte em Capricórnio, porque você tem o movimento, a postura arrojada dentro de um signo que controla essa energia e faz foco e acerta o alvo, não importa qual seja o objetivo de vida. A gente vai ter Marte e Mercúrio conjuntos em 27 de janeiro, que é o dia em que Urano recupera o movimento direto. Então é um dia mega positivo para as coisas acontecerem, sobretudo no plano prático, tá? Pode ser que as pessoas consigam se entender. Mercúrio e Marte juntos em Capricórnio, pode ser até que você tenha dificuldades no estilo do outro, mas vocês podem se afinar em termos de metas de vida. É bom, sobretudo, para a vida profissional. É bom para você decidir que você vai terminar aquele curso, que você vai levar aquele projeto até o final. Muitas vezes alguém me diz assim, eu não posso sair do meu trabalho agora, eu estou comprometido com um projeto que eu preciso de pelo menos mais 6 meses para conseguir entregar o que eu prometi entregar. Então é isso, a gente se compromete e a gente cumpre, para ficar tudo arrumadinho como manda a vida. Mas voltando para Mercúrio em Áries, Marte e o signo de Áries são considerados brigões, né? Áries é um signo de luta, é um signo de conquistas. E aí diz a teoria que são péssimas as posições de Mercúrio em Áries, e até pode ser, porque o que acontece? O Mercúrio vai estar rodeando, ele vai estar à frente ou atrás do próprio signo de Áries. Então, quando você encontrar Mercúrio em Áries, o sujeito nasceu ariano, ou nasceu touro, ou nasceu pisciano. Aquela atriz Sarah Jessica Parker, que despontou num seriado sobre Nova York, ela é ariana com Mercúrio em Áries.
O Gary Oldman e o Al Pacino têm Mercúrio em Áries. O Gary Oldman é nascido em 21/3, o Al Pacino é taurino. Você tem alguns exemplos, se você quiser pegar. Hitler tinha Mercúrio em Áries, mas também Van Gogh, Charles Chaplin, Leonardo da Vinci, Elizabeth II, o Mark Zuckerberg, Al Pacino já falei, e o Shakespeare, que era nascido em Touro. O melhor exemplo que eu encontrei de Mercúrio em Áries foi o Tarantino, que tem um cinema de muita violência. Então, acho que o Tarantino, a carapuça entra legal, e o próprio Hitler, mas não as outras pessoas que eu citei. Eu não tive tempo, a pesquisa que eu fiz não me dá se é movimento direto ou retrógrado, mas o que importa é você saber que o movimento retrógrado de um planeta, ele é mais forte, porque ele vai passar 3 vezes pelos mesmos graus, então ele se impõe. Quem tem Mercúrio em Áries retrógrado, a princípio, consegue controlar mais a comunicação do que quem tem direto, né? Porque direto, Mercúrio, que rege o pensamento e a fala, põe para fora. E no movimento retrógrado, ele pode ter a percepção, porque o movimento retrógrado é sempre um movimento que ajuda você a repensar. Então, ele pode ter a noção de que você analisa, porque o planeta vai, mas aí ele para e diz assim, peraí, stop, deixa eu voltar para avaliar o que está acontecendo, e vem de novo para se posicionar no que ele deseja, no que ele precisa se posicionar. A gente tem que sair um pouco dos julgamentos apressados, arianamente apressados, que a gente faz sobre qualquer posição astrológica, porque você não pode recortar um planeta do contexto. Então, uma pessoa que tenha, por exemplo, nó do sul, registro das vidas anteriores em peixes, ou em gêmeos, ou em libra, que são signos que demoram para entender o que está acontecendo, ou demoram para tomar uma decisão, nesse contexto, por exemplo, nó do sul em peixes na casa 4, então é confuso em relação àquilo que deseja fazer, e é muito influenciado pela fala, pelos desejos, inclusive de modo inconsciente, da família. Então, se essa pessoa nasce peixes, bom, se nasce peixes, o Mercúrio vai estar lá embaixo, não me agrada tanto. Na Áries e Touro vai estar o Sol lá embaixo também, mas de qualquer maneira, mesmo o Sol sendo peixes, ou sendo Touro, ou sendo o próprio signo de Áries, vai estar na parte de baixo, nesse exemplo que eu dei, porque eu dei nó do sul em peixes na casa 4. Mas, de qualquer maneira, retrógrado ou direto, ajuda a pessoa a falar dela, porque é isso que Mercúrio em Áries faz, fala de si próprio, está tentando elaborar a sua própria identidade. E dependendo do contexto do mapa, isso pode ser mega importante, pode ser muito importante, para você não ficar sofrendo aquela pessoa que diz assim, ai, eu engulo tudo, na hora eu não respondo, aí depois eu fico martelando na minha cabeça, vou conversar 15 dias depois, vou conversar um mês depois, o outro nem lembra do que a gente estava falando, e aí eu consigo botar para fora, e aí fica um constrangimento, porque o outro vira para mim e me critica, mas esse papo foi de muito tempo atrás, e agora que você está trazendo isso. Então, essa pessoa com certeza não tem Mercúrio em Áries, ou até tem Mercúrio em Áries, mas recebendo uma oposição ou uma quadratura de Saturno que segura. Então, assim, qualquer posição planetária pode ser positiva ou negativa. Vai depender de como que você usa. E lógico que, por exemplo, se o nó do sul, que é o registro das vidas anteriores, estiver
em Sagitário, que é um signo que por natureza já fala primeiro e pensa depois, o Mercúrio em Áries, a princípio, não é tão legal. Mas aí a gente tem que ver se a pessoa nasceu com Sol em Touro, se a pessoa nasceu com Sol em Peixes, se esse Mercúrio recebe algum aspecto que atenua a impulsividade do signo de Áries em relação à comunicação, né? A minha preocupação quando eu passo informação aqui é tentar desmitificar os padrões de pensamento que tornam a astrologia uma ferramenta da alienação e do medo. Essa é a minha única preocupação, de dizer para as pessoas que todo o planeta precisa ser entendido dentro de um contexto. E ele vai ser entendido pela posição que ele ocupa, pelo elemento que ele ocupa, pela casa e pelos aspectos que ele recebe, e se ele pode ser considerado um instrumento positivo ou um grande desafio e dificuldade para aquilo que os nodos pedem, para aquilo que o nó do norte pede. Se ele ajuda Saturno, se ele não ajuda Saturno, se ele ajuda o nodo, se ele combina com o meio do céu, porque a astrologia ela não é uma lista de qualidades e defeitos. Ela é uma proposta de desenvolvimento. O mapa astral é uma proposta de desenvolvimento. Então você pode pensar em todos os planetas como ferramentas para você se desenvolver. Essa é a preocupação que eu tenho. Então, preparem-se para Mercúrio em Áries, inclusive essa história de que Mercúrio retrógrado, a geladeira pifa, eu nunca tinha ouvido isso. Eu fui ouvir isso talvez de uns 12 anos para cá, 15 anos para cá, talvez. Nunca tinha ouvido nada parecido. Nunca. Normalmente os problemas elétricos são de Urano. Normalmente. Os problemas neurológicos também, Mercúrio e Urano. Mas aí são posições muito especiais. Eu acho que a gente tem que lidar com a astrologia com sensibilidade, buscando o autoconhecimento, mas assim, 2 mais 2 tem que continuar fazendo 4, entendeu? E a gente não pode usar esse conhecimento, essa linguagem sagrada, para se paralisar, para ter medo, para se tornar refém de quem só prega o fim do mundo. E tem uma coisa que é inevitável, gente. Normalmente as pessoas que ficam muito assustadas, elas não estão passando por grandes problemas. Não estão. Porque quem está enfrentando um problemaço, para usar uma expressão que eu uso com um amigo meu, quem está em corredor de UTI, porque tem alguém internado lá dentro, não vai ter tempo para isso. Não vai ter tempo para pirar e perguntar para o astrólogo se realmente Mercúrio vai trazer grandes tragédias. E quem quer procurar problema é só abrir a janela. É só abrir a janela que a gente vê o que está acontecendo por aí. Né? Seja sob influência de Júpiter, Saturno. A astrologia é uma linguagem. É só isso. E é uma linguagem que tem que estar ajudando a gente a viver. É isso. Ponto. Qualquer coisa diferente disso é sensacionalismo, tá bom? E não é astrologia séria. Obrigada.